Augusta entra, jornalista Beto Almeida, para cumprir o mandato com a saída de Camilo Santana, que assumiu o Ministério da Educação. Durante a solenidade de posse, logo após ser empossada no mandato de senadora, Augusta Brito, que é a terceira mulher cearense a representar o Estado no Senado Federal, disse que irá trabalhar para fortalecer as ações de combate à pobreza junto ao governo federal, ela que é ligada, que é filiada ao PT, e também apresentar projetos na área de energias renováveis. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, o marido, Gadiel, e outros políticos aqui do estado do Ceará, Luciano, marcaram presença em Brasília para essa posse, né, da Augusta Brito no Senado. Ela foi empossada pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois da renúncia do senador Camilo... Licença do senador Camilo Santana. Ele que havia exatamente se licenciado do Ministério da Educação para assumir o seu mandato no Senado, participou da eleição da presidência da casa, depois se licenciou novamente, aí sim Augusta assumiu e ele voltou para o comando do MEC, o Ministério da Educação. Então, assim, há logicamente, essa expectativa também de como será o desempenho da Augusta, a terceira mulher cearense a assumir uma cadeira na Câmara, aliás, no Senado Federal. É um desempenho, Luciano, que é sim importante, lembrando que o Senado é a chamada Casa Revisora, é a casa, Luciano, que aprova principalmente aprovações de matérias importantes, abertura, por exemplo, de processos de impeachment, também, inclusive, autorização para contratação e nomeações de membros de órgãos de autarquias diretas, de órgãos federais, de embaixadores. Enfim, o Senado tem uma função importantíssima como casa revisora. E é lá que muitos dos projetos, inclusive, amadurecem. Muitas vezes começam alguns pela Câmara, mas chega no Senado uma casa menor, mais concentrada, com gente mais experiente, com passagem por outros poderes, por outras iniciativas, e de repente lá surgem grandes projetos, como foi o caso, por exemplo, do Marco Zero de Saneamento. Quanto tempo não se discutiu isso e a gente viu que foi exatamente no Senado, por iniciativa do senador Tasso Gereissati, ou então senador Tasso Gereissati, que encerrou o seu mandato, dizendo, e fez um excelente trabalho em relação a essa proposta. Estou citando uma, mas é uma grande expectativa. Claro que quando a senadora, agora, Augusta, diz que vai se juntar a essa tarefa de combate à fome, isso é o mínimo que se espera de qualquer político, de qualquer senador, de qualquer deputado que esteja no exercício de mandato. A gente espera, na realidade, muito mais. Uma representação que esteja à altura do estado do Ceará. O estado do Ceará tem como senadores Eduardo Girão, que é do Podemos, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Cid Gomes, que ao longo de 2022 esteve ausente do Senado com pedidos de licença. No lugar de Cid assumiu Júlio Ventura, ambos do PDT, e também o senador Camilo Santana, que foi eleito para um mandato de 8 anos, assumiu o mandato na quarta-feira, quinta-feira saiu do Senado para reassumir o Ministério da Educação, e agora Augusta Brito é a voz feminina no Senado, ou é a voz feminina do Ceará no Senado. São 7h28 e daqui a pouco, dentro do Bate-Papo Políticos, vamos continuar falando sobre essa agenda, porque o deputado federal André Figueiredo assumiu o mandato, o comando nacional do PDT, e nessa solenidade de posse realizada em Brasília, estavam ausentes os irmãos Cid e Ciro Gomes e também o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. A ausência se reflete no racha, nas sequelas herdadas pelo PDT em relação à eleição de 2022. E também, jornalista Beto Almeida, ex-deputado federal Vaidon Oliveira, que hoje é do União Brasil, após deixar um mandato na Câmara Federal, é alvo de denúncia por uso de candidatura laranja nas eleições de 2018. Exatamente, Luciano. E vamos conversar também sobre a eleição suplementar, porque domingo tem eleição suplementar lá no município de Palhano, no Vale do Jaguaribe. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.